colocou a palavra dele no coração dela, aquilo que nós estamos precisando, o Senhor vai usar a sua serva nesta noite para trazer para nós. Senhor, grande Deus e Pai que está nos céus, graças te damos neste momento, Senhor amado, que mais uma vez chegamos na tua presença. Estamos, ó Deus, diante de ti, buscando a tua bênção, Senhor, e pedindo pela tua filha, qual vai ministrar a tua palavra nesta noite. Usa ela poderosamente, Senhor, como o Senhor tem sempre feito. Faz dela um vaso de bênção para a honra e para a glória do teu nome. Tudo eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Segunda Reis, no capítulo 4. O pastor Osório me convidou ontem. Eu orei ao Senhor, pedi a direção de Deus. Ele me deu o tema de Jeremias 33:3. Mas Deus colocou no meu coração essa palavra. Nós vamos falar desse tema também de Jeremias. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos que nos diz assim. Todos acharam? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que hei eu fazer para ti? Declara-me o que tu tens em tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Quando fui orar ao Senhor, pedi a direção e o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração. Mas nós não vamos deixar de falar de Jeremias, que precisava também, onde que Deus falou a ele, que ele clamasse a Deus, e que o Senhor ia responder coisas grandes e firmes que ele não sabia. Aleluia. E então, aqui nós olhando para essa passagem dessa mulher, que ela era uma das profetas, e ela chegou para Eliseu e falou para ele: o meu esposo, que era o teu servo, ele morreu, e agora veio o credor para pegar os meus 2 filhos para serem servos. E quando ele escutou isso, ele perguntou para ela: o que tu tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. E então, ele olhando para ela, e ele disse: vai aos teus vizinhos, pega vasos emprestados, e não pouco, bastante vaso, e leva no teu quarto. E ali ela fez. Eu começo a analisar, imaginar. Ela pediu os vasos para os vizinhos, e ali os vizinhos perguntando por que ela queria vaso. E ela disse que ela precisava de muitos vasos. E ali ela foi trazendo os vasos, colocou no quarto. E ali ela, junto com seus 2 filhos, ela começou a derramar aquele azeite. Aleluia. E ela encheu aquele vaso, encheu outro e tantos outros vasos. E ela perguntou para os seus filhos: ainda resta vasos? E ele disse: não, já foram tudo. E ali o azeite parou de correr. Quando nós entramos no quarto, conversamos com o Senhor, e ali nós começamos
nossas vidas. E o Senhor, no momento certo, na hora certa, Ele vem nos trazendo a nossa vitória, vem nos trazendo a nossa bênção. Porque aqui fala que ela clamou ao Eliseu, ela pediu algo para Eliseu, que Eliseu ajudasse ela. E como diz o versículo aqui, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E muitas das vezes nós estamos clamando, e será que vai acontecer? Será que a nossa bênção vai chegar? Mas ela chega no momento certo, na hora certa, ela vem nos trazendo a bênção, a vitória. E como aqueles vasos estavam todos cheios, e Sara olhou e disse: agora o que eu vou fazer? Mas ela foi até o profeta Eliseu e perguntou: e agora o que eu vou fazer com esses vasos cheios de azeite? Então Eliseu disse: vai e vende, paga tuas dívidas e viva o resto. Glória a Deus, a providência de Deus, Ele é muito lindo. Ele não deixa os seus filhos desamparados. Na hora certa, no momento certo, Ele vem nos trazer a vitória. E quando eu estava meditando nessa palavra, que quando nós estamos de luto, perdemos um ente querido, como ela perdeu seu esposo, já ia perder seus 2 filhos para serem servos, e então, como que ela ia se manter? E assim, não é diferente quando nós estamos de luto. Lembro-me que quando eu fiquei há quase 25 anos atrás, viúva, eu passei por esse momento difícil. Passei por muitas dívidas, ficou para mim pagar. E eu não estava trabalhando. E eu estava muito doente naquela época. E então eu fui aos pés do Senhor e comecei a clamar a Ele. E disse: Senhor, o que eu vou fazer? Agora eu estou doente. Como que eu vou poder trabalhar? E naquela madrugada, Deus foi tão lindo comigo. Ele disse: serva minha, começa a fazer pão e sai a vender. E eu vi muitos pão na minha frente, naquela visão, muitos pão. Eu vi doces, vi as coquinhas. E ali então eu disse: Senhor, tu queres que eu faça isso? E o Senhor disse: sim. Será por um pouco tempo. E ali passando de manhã, eu fui, comprei o trigo e comecei a fazer os pãozinhos. E quando foi à tarde eu fiz, orei ao Senhor e disse: Senhor, tu mandaste eu fazer. E agora, Senhor, prepara as pessoas para me abençoar. E eu peguei a minha bicicleta e saí. E eu consegui vender meus pãozinhos. E o meu coração se alegrou muito. E eu disse: vou lá comprar mais. Aí me deu mais vontade de fazer. E assim, queridos, Deus me abençoou grandemente. Eu consegui pagar as minhas dívidas. E ganhei muitas almas para o Senhor através desses pãozinhos. Mas de que maneira, irmão Sônia, que tu ganhou almas através desses pãozinhos? O Senhor me levava nas casas. E quando eu chegava naquela casa, eu já tinha muitos fregueses assim. E eu trabalhava muito, ia dormir às vezes meia-noite, 2 horas eu já estava de pé para fazer os pãozinhos para de manhã, 8 horas eu já entregava para minhas freguesas. E ali, naquele momento, eu estava assim, muito feliz com tudo que o Senhor estava me dando, mesmo doente como eu estava. Mas o Senhor me deu graça, o Senhor me deu vitória. Eu me lembro que foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Eu não sei por
porquê, pastor Osório, mas Deus mandou contar um testemunho nessa noite. E ali, então, eu fui numa casa aqui atrás vender, estava com bastante bolsa, e a pessoa me chamou e disse, eu quero que tu vem cá. E eu fui lá e era para me orar pelo esposo dela, hoje já está com o Senhor. E ela disse, hoje eu não vou comprar pãozinho nenhum. E eu fiquei um pouco triste com aquilo. E eu peguei e disse, Senhor, me envia, vai me levando em casas que eu nunca fui ainda. E quando chegou ali, na rua do Proficon ali, eu parei em frente a um bar. E eu pensei, aqui eu vou oferecer o pãozinho para Vilma. Mas aquele bar estava aberto e tinha muitas pessoas jogando ali, snook. E era um dia de verão, dezembro, perto de Natal. E ali tinha muitas pessoas bêbadas. E quando eu cheguei, eu entrei na porta, eles pararam, olharam para mim e teve um daqueles que perguntou, você é crente? E eu disse, graças a Deus eu sou crente. E aí ele pegou e disse assim para mim, eu já estou distanciado 21 anos dos caminhos do Senhor. E ele estava bem bêbado, bem caindo para lá e para cá. E eu disse para ele, o Senhor sabia que Jesus lhe ama, que Jesus tem um propósito, um plano no seu coração. Ele está de braços abertos te esperando e Ele não quer te ver dessa maneira. E ali comecei a pregar a palavra do Senhor e eu fui até a dona ali, a Vilma, e disse, Vilma, desculpa, mas Deus me mandou falar dela. Disse, não, Sônia, pode falar da palavra de Deus. E eu sei que ali eu consegui vender todos os pãozinhos para eles também, principalmente para eles, não sei se chegou em casa. E ali então eu saí feliz e antes de eu sair eu disse assim, Vilma, tu sabe que Deus tem um plano, um propósito na tua vida também. Aí ela disse, Sônia, olha para que eu feche esse bar, porque é tanta briga, é tanta polícia aqui, e eu não quero mais ficar aqui, eu quero que Deus assim abra uma porta de emprego. Eu disse, Vilma, vamos orar para que Deus faça isso, abra uma porta para ti, para o teu esposo. E Deus abriu uma porta de emprego para ela ali em cima na creche para ser merendeira. E ele foi trabalhar numa grande empresa. E quando depois eu não vi mais ela e eu cheguei lá novamente, a filha que estava morando naquele bar foi fechado. Para a glória do Senhor. Passado um tempo, alguns meses, eu fui chamada para orar por uma pessoa que eu nem conhecia. E a filha dele achou meu telefone, alguém falou de mim para ela, que o paizinho dela estava muito doente. E aí, eu nem estava aqui, eu estava em Curitiba e o meu filho que atendeu o telefone disse, a minha mãe está viajando, mas quando ela voltar, eu deixo o telefone e ela liga para você. E aí eu voltei na segunda-feira e quando eu voltei eu liguei para ela. Ela disse, eu soube que a senhora ora pelas pessoas, meu pai está muito mal. E eu disse, sim, mas eu não tenho carro. Daí ela pegou e disse, não, eu vou te buscar. E onde é que é? No Benevalte. Quando a gente chegou lá, ela veio me buscar. E quando eu entrei de longe, eu escutava um gemido muito alto, dor. E quando eu cheguei até ele, que eu olhei, era um homem que estava ali no bar. Aquele homem que estava 21 anos distanciado do Senhor. E quando ele me viu, ele disse, olha a mulher do pão. E eu disse, olha o nome do bar. E ele estava ali, irmãos, entre a vida e a morte. Ele estava com cirrose, estava com câncer no fígado. E ali eu disse para ele assim, seu José, se Jesus lhe curar, que Jesus pode lhe curar, o que você vai dar para o Senhor Jesus? Ele disse, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E houve uma glória de Deus naquele
lugar. Foi a coisa assim mais linda que aconteceu. Os filhos já tinham vindo de São Paulo, porque mandaram chamar que ele estava muito ruim. E ali Deus assim fez algo que quando ia saindo, a esposa dele disse: e agora? O Hospital São José, ele já está internado, só que não tem vaga. E assim, se ele chamar, eu levo ele para o hospital. Eu disse: pode levar. Mas eu sei que o Senhor fez algo na vida dele.